Hoje a gente vai conversar sobre frequência semanal de treinamento na musculação e eu basicamente vou responder aqui quantas vezes por semana um músculo ou um grupo muscular precisa ser estimulado para conseguir ganhos significativos na força e na massa muscular. Mas antes de eu começar a conversar com você sobre isso, repare que eu estou um pouquinho rouco, eu tô rouco, eu estou tossindo, eu estou espirrando, né? Em algum momento desse vídeo pode ser que eu dê alguma tossida, é muito provável que isso aconteça, por isso que eu trouxe uma aguinha aqui para em alguns momentos tomar uma aguinha, não para ficar tranquilo, calmo, mas para poder molhar a garganta, para evitar tossir, mas é muito provável que eu tosse, até porque o ar-condicionado está ligado, pode ser que eu fale bastante aqui, e eu não vou editar, eu não vou cortar esse vídeo, você vai me ver tossindo, você vai me ver tomando água, porque eu sou um cara normal, então eu tosso, eu fico doente, eu preciso tomar água para molhar a garganta, enfim, né? Eu erro, enfim, eu sou uma pessoa normal, né? Assim como você, assim como qualquer pessoa. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre isso. Veja, mais uma vez, quantas vezes por semana um músculo ou um grupo muscular precisa ser estimulado para conseguir ganhos significativos na força e na massa muscular? Antes de eu começar a falar sobre frequência semanal de treinamento, eu preciso falar sobre volume. E aí você me pergunta o que é que tem a ver o volume de treinamento na musculação com a frequência. É porque muitas vezes quando nós alteramos uma variável de treinamento na musculação, uma outra é automaticamente manipulada. Então, dependendo da forma como a musculação é prescrita, por exemplo, se a gente prescreve um treinamento com a frequência semanal maior de estímulo para um certo grupo muscular, automaticamente o volume de treinamento para esse grupo muscular aumentou. Então veja, eu alterei frequência, automaticamente o volume também alterou. E eu tenho um vídeo aqui que eu falei há algumas semanas sobre volume de treinamento e a mensagem principal desse vídeo foi que maiores volumes de treinamento, ou seja, maior quantidade de série, maior quantidade de carga, né? Porque a gente tem um volume de carga, maior frequência semanal de treinamento, enfim, maiores volumes, maior quantidade de repetições para uma mesma carga, um maior volume de treinamento é importante para conseguir ganhos significativos na força, na massa muscular, principalmente quando a gente fala em pessoas treinadas, em pessoas que têm experiência em musculação. A literatura científica ela mostra isso consistentemente, embora existam evidências mostrando o contrário, né? Mas quando a gente vai considerar a maioria do corpo de evidências, volume de treinamento é uma variável importante, se não a mais importante. Mas as pessoas precisam entender o seguinte: não é porque uma variável de treinamento ela é muito importante, como por exemplo o volume de treinamento, que quanto mais volume melhor, quanto mais séries eu fizer melhor, né? Enfim, quanto mais volume melhor. Não é assim. Existe um limite, e a literatura mostra isso, existe um limite acima do qual, se você treinar com maiores volumes, você não vai ter maiores ganhos. Portanto, existe um limite, tá? Eu falei bem isso nesse vídeo. Esse vídeo até ficou muito grande, eu não consegui postar aqui no Instagram, consegui postar no YouTube e coloquei só alguns cortes aqui no Instagram. Então vamos falar de frequência, porque uma coisa muitas vezes tem a ver com a outra, porque quando a gente altera a frequência, muitas vezes termina alterando o volume de treinamento. A frequência semanal de treinamento, ela diz respeito a quantas vezes por semana um músculo ou um grupo muscular é estimulado. E aí vai a pergunta novamente pela terceira vez, né? Quantas vezes por semana um músculo ou um grupo muscular precisa ser estimulado, precisa fazer um trabalho de força, né, musculação, para conseguir ganhos significativos na força e na massa muscular. Por exemplo, é melhor treinar uma vez por semana ou 3 vezes por semana? Será que 3 vezes por semana dá mais resultados? Ou não tem diferenças? Vamos logo responder essa pergunta, porque hoje eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores brasileiros. E esse estudo ele foi publicado na revista PLOS ONE em 2022. E aí esse estudo foi bem interessante, porque veja só o desenho desse estudo. Eles pegaram 24 homens jovens, treinados, portanto, indivíduos que tinham experiência em musculação, eles tinham anos de experiência em musculação. E aí, esses indivíduos foram submetidos a 9 semanas de musculação, 9 semanas de treinamento no leg press. 9 semanas dá 2 meses e 1 semana. Só que esses pesquisadores eles não dividiram esses 24 homens num grupo e 24 homens, ou melhor, não pegou esses 24 indivíduos e dividiu num grupo, né, um grupo aqui, outro grupo lá. Não, eles não fizeram isso. Vê só o desenho desse estudo. Eles pegaram os 24 indivíduos e colocaram para fazer leg press de forma unilateral, ou seja, com uma perna só. Só que uma perna treinava apenas uma vez por semana
e a outra perna treinava 3 vezes por semana. Todos eles fizeram leg press unilateral 9 séries. Só que uma perna fazia essas 9 séries de uma vez só, num dia só, que era exatamente a perna que treinava uma vez por semana. E a outra perna também fazia as 9 séries, só que ela fazia 3 vezes por semana. Vamos supor que eles treinaram segunda, quarta e sexta. Então eles faziam 3 séries na segunda, 3 séries na quarta, 3 séries na sexta. No final das contas, a perna que treinou 3 vezes por semana fez 9 séries. E a que treinou uma vez por semana também fez 9 séries, só que a que fez uma vez por semana fez as 9 séries de uma vez só. A que fez 3 vezes por semana fez as 9 séries repartido, né? 3, 3, 3. E aí eles treinaram de forma com a periodização linear, ou seja, eles começaram o treinamento treinando com mais repetições e menos carga, e na medida que as semanas iam passando, eles iam diminuindo a quantidade de repetições e aumentando a carga. Depois eles dividiram esses indivíduos em 2 grupos. Um grupo era o grupo do volume equalizado, ou seja, uma perna fazia o mesmo volume que a outra perna, né? A única diferença é que era a frequência semanal que era diferente. E o outro grupo era o grupo do volume não equalizado, ou seja, uma perna treinava com um volume maior do que a outra perna. No caso, a perna que treinou 3 vezes por semana fazia um volume maior de treinamento do que a perna que fez uma vez por semana. E aí, quais foram os resultados desse estudo? Eles verificaram que, considerando o grupo do volume equalizado, ou seja, que usou as 2 pernas, mas treinou elas com um volume igual, a perna que treinou uma vez por semana fez o mesmo volume da perna que treinou 3 vezes por semana. Considerando o grupo do volume equalizado, não houve diferenças para os ganhos de força e massa muscular. Não houve diferença para os ganhos de força muscular no leg press e nos ganhos de massa muscular na coxa, ou seja, os ganhos foram significativos e semelhantes. Se você equaliza o volume, não tem diferença nos ganhos de força e massa muscular, dá na mesma coisa. Tanto faz treinar uma vez por semana ou 3 vezes por semana, que os resultados vão ser muito parecidos. No entanto, quando a gente considera o grupo do volume não equalizado, ou seja, aquele grupo em que uma perna treinou com um volume maior do que a outra, no caso a perna que treinou 3 vezes por semana treinou com um volume maior do que a perna que treinou uma vez por semana, aí sim houve diferenças significativas, mostrando que a perna que treinou 3 vezes por semana, portanto, fez um volume de treinamento maior, ganhou mais força e massa muscular. Por exemplo, em termos de força muscular no leg press, a perna que treinou com maior volume, no caso 3 vezes por semana, ganhou 24,6% de força, enquanto a perna que treinou com menor volume, no caso uma frequência menor de uma vez por semana, ganhou apenas 19,4% de força. Para o ganho de massa muscular na coxa, a perna que treinou com mais volume, no caso maior frequência semanal, ganhou 4,1% de massa muscular na coxa, enquanto a perna que treinou com menor volume, ou seja, menor frequência semanal, ganhou apenas 1,5% de massa muscular. Então veja, quando o volume não é equalizado, ou seja, quando as pernas treinaram com volumes diferentes, uma treinou com um volume maior do que a outra, aí sim, quem treinou com maior volume ganhou mais massa muscular e mais força, apoiando o que a literatura mostra. Maior volume de treinamento, independente se vai ser mais séries, independente se vai ser mais carga, no caso volume de carga, independente se você vai fazer mais vezes por semana, porque isso também altera o volume. Independente disso, maior volume de treinamento promove maiores ganhos de força e massa muscular, principalmente quando nós falamos em pessoas treinadas. Pelo menos em pessoas treinadas, nós precisamos de um maior volume. Deixa eu dar um golinho, porque já está ressecando a garganta, tá? E aí vamos para os comentários. Bem, em primeiro lugar, tem 2 pontos muito fortes nesse estudo. O primeiro, esse tipo de desenho, onde você pegou o mesmo indivíduo e você pegou membros diferentes, uma perna treinou uma vez por semana e a outra perna treinou 3 vezes por semana. Esse tipo de desenho de estudo é muito legal, é muito interessante, porque você anula a variável individualidade biológica. Porque se você pegar indivíduos diferentes e for comparar, tipo, um grupo de indivíduos treinou uma vez por semana, o outro grupo de indivíduos treinou 3 vezes por semana, existem ali questões relacionadas à individualidade biológica, maior responsividade. Então, quando você pega o mesmo indivíduo e no mesmo indivíduo você pega um membro
e dá um estímulo diferente para um membro e um outro estímulo para um outro membro, você anula essa questão da individualidade biológica. Então, isso é uma vantagem para esse estudo. O outro ponto foi a forma como eles mediram a hipertrofia muscular da coxa, que foi através de imagem de ressonância magnética, que é o padrão ouro para se medir hipertrofia muscular. Então, 2 pontos bem positivos para esse estudo. O outro ponto é em relação ao volume de treinamento. Mais uma vez eu vou dizer aqui, a literatura científica, praticamente em peso, ela mostra que maior volume de treinamento é importante para maior ganho de força e massa muscular. Portanto, se você deseja maiores resultados na musculação, no caso maior força e hipertrofia, você precisa treinar com maiores volumes, principalmente se você for um indivíduo treinado. E quando eu falo maiores volumes, eu estou me referindo a maior número de séries, porque o maior volume de treinamento pode ser maior número de séries, pode ser maior carga, e aí nós temos volume de carga, pode ser maior quantidade de repetições para a mesma carga, pode ser uma maior frequência semanal de treinamento para um certo grupo muscular, ou seja, treinar com maiores volumes dá mais resultados, principalmente quando nós falamos em pessoas treinadas. Tá? Frequência semanal. Quantas vezes por semana eu devo treinar? Depende. Eu devo treinar uma vez por semana ou 3 vezes por semana, no caso aqui desse estudo, né? Depende. O volume de treinamento é equalizado? Se o volume de treinamento for equalizado, tanto faz se você vai treinar uma vez por semana ou 3 vezes por semana. Mas, se o volume de treinamento não for equalizado, treinar 3 vezes por semana, ou seja, fazer um volume de treinamento maior, é mais interessante para ganhar mais força e hipertrofia muscular. Converse com o teu personal trainer, com o teu professor de musculação, para saber sobre essas questões. Né? Porque isso é um grande de um depende. Depende do teu nível de treinamento. Você é iniciante, você é intermediário, você é treinado. Para iniciante não tem muita diferença realmente entre você treinar 1, 2 ou 3 vezes por semana. Mas para um cara avançado, dependendo de como o treinamento é manipulado, treinar 3 vezes por semana pode ser vantagem. Se o volume de treinamento não for equalizado 3 vezes por semana, é melhor. Se for equalizado, tanto faz. Tá? E mais uma vez, eu estou considerando indivíduos treinados. Portanto, se você é iniciante e começou hoje o teu processo de treinamento na musculação, não se importa muito com esses detalhes. Você não tem que se preocupar se o treinamento está com volume equalizado, enfim. Você não tem que se preocupar em treinar mais vezes por semana, fazer mais volume. Você tem que aprender, primeiramente, a executar os exercícios, aprender a treinar corretamente. E aí, depois, a gente vai evoluindo as variáveis, tanto no quesito volume quanto intensidade de carga, intensidade de esforço, para você conseguir melhores resultados, ok? Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.